A gente quer abrir as Escrituras e meditar na Palavra de Deus, que é a melhor coisa que a gente pode fazer. E a liberdade que Deus nos dá de poder fazer. Eu gostaria de ler 2 textos com vocês. O primeiro deles está em Mateus, capítulo 11. Mateus, o capítulo 11. Os 2 textos que eu vou ler têm como base a figura de João Batista. O primeiro texto, Mateus capítulo 11, vai dizer o seguinte, a partir do verso 2. Quando João, no caso o Batista, ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide, anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço ou de escândalo. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João Batista: O que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos, que sentados nas praças gritam aos companheiros: Nós tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João Batista, que não comia e nem bebia, e dizia: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: Eis aí um glutão e um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Lucas, capítulo 3, verso 1. Evangelho de Lucas, o capítulo 3, o versículo 1. Posso ler? No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânia tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João Batista, filho de Zacarias, no deserto. Santo Espírito, esta é a tua palavra, e é da tua palavra que nós precisamos. A tua própria palavra, dita na boca do Cristo, diz que a palavra de Deus é alimento. Diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso, Espírito Santo,
Alimenta-nos com Cristo, em nome de Jesus. Alimenta-nos com a Tua palavra. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Você começa uma reunião num sábado, um horário desse, e você de repente está diante de textos que você vai dizer assim, meu Deus, mas o que esse texto vai ter a ver com a minha vida? O que esse texto pode e tem trazer de significado para a minha história, para as minhas lutas, para as minhas dificuldades? Bom, esses dois textos são muito preciosos do ponto de vista daquilo que eles carregam dentro de si. O texto de Lucas capítulo 3, ele estabelece um tempo, um momento, uma situação específica. Mas o autor, o escritor Lucas, ele traça no meio da pena, no meio das palavras que ele está colocando aqui, algumas informações que são sutis. No domingo passado à noite eu falei um pouco sobre esse texto e eu queria continuar falando um pouquinho dele hoje no sábado e falar um pouquinho e estender-se um pouquinho neste sábado em relação ao Mateus capítulo 11. Porque o texto vai falando, o que Lucas está dizendo ali no capítulo 3, ele está de fato colocando aqueles que estão na lista de pagamento do imperador. Quando ele aponta o tetrarca é o seguinte, todo mundo não, muita gente aqui não sabe o que foi ser tetracampeão, eu sei. Mas tetra tem a ver com 4, certo? Havia um reino que eles dividem em 4 partes e cada um está ali governando algumas regiões daquela. E esses caras prestam continência ao imperador, a Tibério. E eles estão ali para cumprir a vontade de Tibério, a vontade do império, do mundo, do governo, da estrutura vigente, do poder vigente, que é um poder avassalador, é um poder difícil de conter, a vontade que vai se manifestando pela força, pelo poder bélico, pelo poder político, pelo poder humano, e ele vai tomando cada cantinho, ele vai tomando cada lugar, e ele vai pressionando, e a gente vai sentindo esta pressão. Um exemplo claro agora, recente, que pode ter um impacto muito profundo na minha e na sua vida, na reforma agora que estão fazendo com relação à educação, né? Há uma possibilidade, por exemplo, de no ensino público as aulas serem em período integral. Se você quiser resistir a isto, se de fato isso se confirmar, vai ficar difícil para você. Você tenta resistir, achar uma alternativa, mas você não tem muito o que fazer. Estou usando um exemplo muito simples das coisas que estão acontecendo, para que você possa perceber que este poder estatal, este poder político, esse poder governante, esse poder que está na mão dos homens, ele tem muita influência na minha e na sua vida prática, diária. E é o que está acontecendo também aqui, quando Lucas está escrevendo o seu evangelho. E ele é tão poderoso que ele consegue entrar também dentro do templo. Ele consegue absorver as estruturas religiosas. A politicagem está dentro das paredes da religião, do templo. A palavra sumo, ela aponta para 1. Se a palavra tetra aponta para 4, a palavra sumo aponta para o maior, o maioral, o único, o especial. É interessante haver 2 sumos sacerdotes neste período. Na realidade, o que está acontecendo e o que Lucas está denunciando é que este poder, o poder do homem, o poder político, o poder das vontades humanas, o poder que você e eu somos convidados a lançar mão na nossa vida, que nós aprendemos desde criancinha e agora no período que nós vivemos tem sido sacralizado dentro desse contexto de um darwinismo social onde os fracos não têm vez, né? Onde quem é forte, quem é sabido, quem é inteligente deve se impor com naturalidade em relação àqueles que são mais fracos, sem sentir com isso nenhuma espécie de prejuízo, porque afinal de contas é a natureza.
É assim que as coisas são. Mas você e eu começamos a sofrer o impacto disso na nossa mente, na nossa cabeça. Isso tem o poder de mudar os nossos valores e também os nossos comportamentos. Porque saiba de uma coisa, o diabo só tem uma maneira de tocar na minha e na sua vida, é tocando na minha e na sua mente. A partir daquele valor que eu consegui depositar dentro da sua cabeça, aquilo que a Bíblia chama de sofisma, eu determino o seu comportamento, eu determino o seu olhar, eu determino a sua ação para o próximo, eu determino o seu olhar para você, inclusive. A maneira como eu quero que você se veja. Eu quero que você se veja impotente diante desse poder. E aí eu consigo, trazendo de forma tão intensa isso, em todos os lugares, nas artes, na música, nos esportes, a ideia de que você deve simplesmente ceder à pressão do mundo para que você possa viver confortável, para que você possa viver sem problemas. Porque à medida que você quiser se opor a esses valores que lhes são colocados, você de alguma forma vai se dar mal. E saiba de uma coisa, você vai se dar mal mesmo. Porque a gente não tem poder contra essa estrutura. Olhe para Jesus. Jesus, diante desse poder do mundo, ele sabe que para ele enfrentar o mundo, ele precisa tornar-se tão mal quanto o mundo, nas categorias do mundo. Então, o cara que te dá o tapa na cara, bacana é quando você dá um socão com um punch mais forte mesmo. Daí o cara vai saber que ele não pode te bater na cara, que se ele te bater na cara, ele pode levar um soco mais forte ainda. Então, o cara pensa, segura a onda. Mas quando chega Jesus e fala, não, se alguém te bater na cara, vira a outra face, você vai olhar e você vai falar, não, isso é de outro mundo. Isso não funciona aqui. Isso não tem possibilidade de ser experimentado aqui. Ou seja, dentro da minha e da sua cabeça já estamos convencidos de que reino nós somos. Quando a gente olha a televisão, as músicas exaltando o primeiro lugar, o maioral, o melhor, o mais forte, e você vê a Bíblia dizendo assim, Paulo experimentando a loucura de ser arrebatado até o terceiro céu e dizendo, presta atenção aqui em mim. Viu? Eu aprendi que os fracos é que são fortes. Eu aprendi que o poder de Deus se manifesta na fraqueza. Por isso, eu vou me alegrar nas injúrias, nas necessidades. Você fala assim, não, Paulo surtou. Isso aí não funciona aqui. Por quê? Porque na minha e na sua cabeça já entrou um valor. Já entrou uma maneira de pensar e já estabeleceu o seu passaporte de que lugar você é. Mas Jesus, ele tem uma convicção muito diferente. Ele sabe de onde é. E ele fala, inclusive, para Pilatos, se você o quisesse, ele vai dizer para Pilatos assim, nenhum poder você teria sobre a minha vida se do céu não lhe fosse concedido. Quando as pessoas vão prender ele à força, que Pedro quer usar a força para poder resistir àquela ação, ele fala, não, guarda a espada aí. Você não sabe que se eu quiser, eu dou um sinalzinho aqui e o pau tora aqui, não sobra ninguém aqui. Mas Jesus veio expressar o caráter de Deus, veio expressar o reino de Deus, a maneira como Deus governa as coisas. E como Deus governa as coisas? Com qual espírito Deus governa as coisas? A gente vê, às vezes, a pregação que diz assim, querendo Deus, ninguém pode impedir, e Deus é quase que um arrombador de portas. Deus é quase que, é assim mais ou menos que a gente o percebe quase. Como alguém que chega e acabou, não tem para ninguém. Mas não é esse tipo de expressão de Deus que nós vemos em Jesus.
Jesus é a imagem exata do ser de Deus, diz a palavra. É por isso que Jesus foi posto em suspeita enquanto Messias. É por isso que o texto que nós lemos aponta João Batista duvidando se Jesus é de fato o Messias. Por quê? Porque na minha e na sua cabeça tem entrado um valor, uma norma, uma maneira de avaliar, de ver, de perceber o mundo, de entender as relações. E ela é pautada na nossa força, na nossa capacidade. Era desse jeito, por exemplo, que os caras achavam que o reino de Deus era conquistado. Era pela força, pelo esforço. E Jesus vai dizer assim, esses caras se apoderavam do reino de Deus ou pensavam que tinha o poder sobre o reino de Deus desta forma. Ele falou, não. A lei e os profetas vigoraram até João. Vocês vão entender que o reino de Deus, ele é concedido de graça. Ninguém pode tomar. É o que Jesus vai dizer sobre ele. Ele diz assim, eu dou a minha vida. Ninguém pode tirar a minha própria vida. Eu espontaneamente a dou. Se você quiser a minha vida, se você quiser ser um comigo, você não vai tomar isso no braço. Você só pode se render à minha graça. Caso contrário, nada do que você faça, nada do que você pode, lhe levará ao reino de Deus. Esta é uma mentalidade que vigorava, mas que só pode ser percebida até João. Porque daqui para frente, vocês vão entender o que é graça. E graça é o Deus indo à cruz. Graça é aquele que é o Todo-Poderoso. O que tem todo o poder para si, não usar para si. O que tem todo o poder para se salvar, para impor a sua vontade. Aquele que tem todo o poder, mas que é amor. Se permitir, por ser amor, a loucura da cruz. Quando falamos de discipulado cristão, nós estamos falando disto. De ter uma mente transformada, como Romanos capítulo 12 vai ensinar. De sofrer uma metanoia, de sofrer uma transformação de mente tal que este mundo vire de cabeça para baixo. Que toda a minha maneira de viver, pela minha força, pelas minhas avaliações, pelo meu poder, pela minha imposição, seja abandonada, porque desta forma a única coisa que você fará é alimentar a violência do mundo. Você vai encontrar sempre alguém mais forte e poderoso do que você. O mundo hoje é uma guerra, uma competição. O mundo hoje é um lugar extremamente instável, inseguro. Sabe por que você tem medo de andar na rua? À noite? Porque tem gente. Se não tivesse gente na rua, você não tinha medo de andar na rua. Se você fosse o último homem da terra, igual aquele seriado que tem lá, você ia andar tranquilo. O problema do mundo é gente. E gente que vive esse paradigma. Esse paradigma que entrou, inclusive, nas estruturas religiosas. O que Lucas está dizendo entrou no templo. A ideia dos conchavos, a ideia dos acertos, das politicagens, a ideia do farinha pouca, meu pirão primeiro, a ideia de se impor, de ser... O que vocês foram ver no deserto? Jesus pergunta, no texto que nós lemos. Alguém trajado de roupas finas? Ele fala, não, esses caras estão nos palácios. Lucas está apontando para uma realidade que fala deste poder humano, que
que entra inclusive dentro da estrutura religiosa. Muito das relações que são ditas relações com Deus são vividas na mesma lógica, a lógica do poder. É a lógica satânica que diz assim, viu, transforme esta pedra em pão para que eu saiba que você é um filho de Deus. Faça algo poderoso, inaugural, algo extraordinário, para que eu possa reconhecer você como alguém especial e, portanto, distinto diante de Deus. Mas você ficar com uma palavra que diz assim, tu és meu filho amado, em quem tenho todo o meu contentamento, é difícil. Você não consegue acreditar nisso. Por quê? Porque no fundo você se conhece. Você conhece as suas fraquezas, as suas mancadas, e como a lógica que habita a sua mente, o seu coração, é a lógica do especial, do poderoso, do certo, você diz assim, bom, Deus não vai gostar de mim assim. Deus não pode me amar assim. Deus não pode me amar como eu sou. As pessoas que me aceitam lá na minha igreja, elas me aceitam porque elas só veem o que eu posso mostrar para elas de bacana. Elas veem o personagem que eu crio para viver dentro dessa estrutura que carrega a mesma lógica. Então lá eu pareço bacana, eu sorrio, eu me visto adequado, eu me comporto, eu não falo palavrão, eu faço as coisas certas, eu ergo a mão na hora de cantar, eu fecho os olhos na hora de orar. Mas ela lá na minha casa, ela não sabe o que eu penso, ela não sabe os meus problemas, as minhas tentações, as minhas taras, os meus ódios, a minha falta de perdão, ela não sabe nada disso. E Deus da religião deve ser mais ou menos igual. Se as pessoas não me olham, não são capazes de me amar, é porque Deus também não é capaz de me amar. E é interessante que Jesus falou que a gente só seria reconhecido como discípulo dele, ou seja, como alguém que aprende dele à medida que nós nos amássemos. Mas nem nós conseguimos nos amar. A gente estabeleceu uma relação de amor e ódio com a gente mesmo. Porque a gente vive lutando com a gente, esperando ser alguém diferente, idealizado, de tal forma que se alguém falar mal de mim, eu fico bravo. Mas eu mesmo não tenho coragem de me aceitar como sou. Por quê? Porque entrou em mim esta mentalidade, a mentalidade do poder. A gente acha que na realidade a Segunda Guerra Mundial acaba em 89 com a queda do Muro de Berlim. A Guerra Fria que aconteceu ali. Quando aquele muro cai, alguém já estudou isso aqui na escola, alguém viu isso aqui? Foi estabelecida um critério de mente. Havia dois polos lutando pela mente das pessoas. E o que ficou claro? Ficou claro o seguinte, o que está valendo é o que os Estados Unidos diz que é certo mesmo. E lá é o lugar do self-make, é o lugar do primeiro milhão, é o lugar do cara que se faz a si mesmo. E isso vai entrando aqui na nossa cabeça. Isso vai entrando em nós. E a gente vai achando que temos que ser então especiais. E se alguém atrapalha o meu caminho de ser especial, eu preciso dar um jeito nessa pessoa. Eu preciso denegri-la, eu preciso falar mal dela, eu preciso passar ela para trás, eu preciso fazer os conchavos. Eu preciso mudar a semântica, eu preciso mudar o significado das palavras. Ainda que sumo fale de um, eu quero ser, nem que eu seja o segundo sumo. Está dando para entender o que eu estou falando, gente? É isso que está aqui em Lucas. E o que a gente vê no capítulo 11 de Mateus? A gente vê no capítulo 11 de Mateus um cara que está chocado. Isso que eu quero dizer para você. Cristo precisa chocar você. Jesus Cristo precisa pôr por terra toda a sua expectativa dele mesmo.
Toda a sua expectativa de você tem a ver com a sua expectativa de Deus. É por isso que Jesus tem que destruir a sua expectativa de Deus. Para que você possa viver a vida do Evangelho. A vida da religião precisa ser desfeita, desmoronada. E o que está acontecendo? João está lá na cadeia. João Batista está preso, o texto vai dizer. Mas entrou no coração dele uma dúvida por ouvir falar acerca das obras de Jesus. O que Jesus está fazendo está chocando a vida de João Batista. Lembre-se, ele é um cara que andou com Jesus, ele é primo de Jesus, ele tem 6 meses de diferença de nascido com Jesus. Ele é o cara que tem toda uma experiência histórica com Jesus. Ele entende que a sua missão de vida é aplainar o caminho de Jesus, e ele faz isso, e esta consciência lhe habita. Quando Jesus aparece para ser batizado por ele, ele fala: eu não posso ser batizado por você, eu não posso nem sequer amarrar as suas alpargatas, eu não posso amarrar o seu quichute, o seu Nike, eu não posso amarrar a sua sandália. Jesus não faz só o que está aí escrito para que cumpra tudo certinho. Ele é o cara que vê o Espírito Santo descer em forma corpórea como que de uma pomba sobre Jesus. Ele é o cara que ouve a voz dos céus dizendo: este é meu filho amado em quem tenho todo o meu contentamento. Ele é o cara que a consciência da cruz habitou de tal forma que ele não via problema no ministério de Jesus crescer ao passo que o dele definhava, e ele dizia: convém que ele cresça e que eu diminua. Mas este cara, mesmo este cara preparado, este cara que Deus usou como uma parábola para o tempo presente, para o templo, ele era um nazireu, ele era um cara cabeludo e barbudo, ele não cortava o cabelo e nem a barba. Imaginou um cara assim? Ele é um cara que se vestia de couro, de camelo. Ele é um cara que não comia o que você comia, ele não comia nada que você comia, ele era um cara que comia gafanhoto. Imaginou? Ele é um cara que comia gafanhoto e comia mel. E esse cara é a voz de Deus. Ele já é um choque para a sua sociedade, ele já é um choque para o seu tempo. Pense, tudo aquilo que está adequadinho, tudo aquilo que está na prateleira da sua cabeça, tudo aquilo que está na prateleira nos conformes da sua religião ou da sua forma de valorizar o mundo, tudo isso Deus quer mexer. O Evangelho precisa mexer. Mas Jesus é tão inaugural, mas tão inaugural, que mexe até com a cabeça do próprio João, que vem ser este demolidor de conceitos do tempo, de valores da mente. Imagine para alguém olhar para um sacerdote naquele tempo e olhar para João e dizer: para onde eu vou? Para onde eu vou? Eu vou para o deserto. Tinha que romper com uma série de valores, uma série de tradições. Era tão poderoso o testemunho de João Batista que os próprios sacerdotes saíam do templo e iam até o deserto para serem batizados por João. Mas João, diante de Jesus, disse assim: meu, será? Você nunca teve essa experiência? Será que Jesus é tudo isso mesmo? Será que eu não estou dando um bote errado, não? Estou entregando minha vida aqui a Jesus, mas será que está certo esse negócio, cara? Ele está falando uns negócios nada a ver, ele está fazendo uns negócios muito doidos. Não faz muito sentido. Não faz sentido para quem, querido, querida? Não faz sentido em que reino? No reino do amor ou no reino dos poderosos deste mundo? Aonde não faz sentido? E aí você só precisa saber de que reino você é. Do reino que se toma pela força, pelo esforço, ou do reino que é chegado a vós e quem quer, venha a mim e beba. Quem quer, tome de graça, beba de graça.
Compre sem dinheiro, sem preço. De que reino a gente está falando? Do reino das barganhas, onde inclusive a minha vida religiosa é uma vida, ou a minha vida devocional é uma vida de barganhas com Deus, é uma vida onde Deus está atento aos especiais, aos que sabem mais, aos que fazem mais, aos que podem mais, aos que têm mais. Ou Deus é o Deus que anda com gente comum? E eu sou comum, eu sou pó. E em sendo pó, me faço um com você. Talvez você não se perceba como pó. Então talvez você não se perceba um comigo. Mas quer você perceba ou quer você não perceba, o fato é de que eu e você somos pó. Nós somos o cara, sabe quem que nós somos? Nós somos aquele tipo de gente que não pode. Nós somos aquele tipo de gente que não sabe. Nós somos aquele tipo de gente que não vê. Eu sempre faço uma perguntinha aqui muito simples. Eu digo assim, o que você vai comer na janta? Ou melhor, o que você vai tomar de café da manhã amanhã? O que você vai comer no almoço? E às vezes você nem sabe isso. Aliás, você não sabe nem se vai comer. Eu estava uma vez em São Paulo, fui pregar em São Paulo, e o cara que me levou no Mercadão Municipal para almoçar. E eu fui almoçar lá no Mercadão Municipal, e na hora de sair, eu passei do lado do Mercadão, assim, tem umas portinhas pequenas, e é garagem aqueles lugares, né? E eu, à noite, estava no hotel, e eu comecei a ver o noticiário, e aí eu vi que o noticiário era justamente onde eu estava, durante o dia almoçando. E o que tinha acontecido naquele dia? Eu falei, nossa, me chamou a atenção. Eu passei aí hoje de manhã, hoje na hora do almoço. O cara estacionou o seu carro nessas portinhas que ficam do lado assim do Mercadão Municipal. E ele tinha uma deficiência, o carro dele era adaptado. E na hora de ele buscar o carro, o manobrista foi buscar, se atrapalhou com os pedais, e acelerou, atravessou a rua, entrou no restaurante da frente, que era uma portinha também, 20 metros para dentro, e matou uma mulher que estava lá comendo. Preste atenção, gente. A mulher está 20 metros para dentro do negócio, comendo. Ela fala, estou sossegada aqui, vou terminando esse almoço, vou para casa, vou fazer isso, fazer aquilo, tal, não sei o que, não sei o que. Não fez nada. Mas a gente é o tipo de gente que acha que pode, que pensa que sabe, que acha que vê. E aí a gente vai vivendo as nossas vidas angustiadas, preocupadas, ansiosas. Ai, que curso, vou passar, não vou namorar, não vou ganhar dinheiro, não vou. E como é que eu resolvo esse problema? Ai, meu Deus, mas se o Satanás vier, ai, meu Deus. E aí você fica. Ao invés de assumir a realidade sobre, e dizer, Senhor, vem a mim o teu reino. Vem governar aqui, porque não dou conta, Senhor. E aí o Senhor vem e as coisas começam a caminhar bem. Nem sempre, dependendo do que você chama de bem. Da onde João está escrevendo? Da prisão. As coisas não estão bem para ele não, irmão. As coisas não estão muito bem para ele não. Essa é outra ideia que a religião nos passa. Quem está com Deus está tudo bem. Não, cara. Dos apóstolos, só um morreu de velho. Ainda morreu exilado. Lá em Patmos. A maioria morreu com morte violenta. Mas não é de Deus? Uma vez eu cheguei na minha casa, cheguei em casa, tinham roubado minha casa inteira. Deixaram uma calça jeans para minha mulher, uma para mim. Mas, meu Deus, o cara pensa assim,
que eu fiz de errado? Não, Jesus já falou, fica tranquilo, filhão, esse mundo aqui é o mundo das angústias. É um mundo onde o ladrão rouba, a ferrugem corrói, a traça come. Fica tranquilo. Tem de bom ânimo. Por quê? Porque as coisas vão dar tudo certo para mim? Não, porque eu venci o mundo. Porque a sua vida não tem mais como dar errado, irmão. Ainda que você morra, você vai viver, porque eu ressuscitei na parada, eu venci o mundo, a morte, o pecado, eu venci o diabo. Você está em mim? Está? Então fique tranquilo. Sabe para que serve isto? Para você não negociar os valores do reino de Deus, para você não tentar se salvar, para você não tentar fazer parte do sumo sacerdote, para você não querer salvar a própria vida, porque você sabe que a sua vida está segura em Jesus Cristo. Para que não importa o que as pessoas pensem sobre você, não importa as armadilhas que as pessoas armem sobre você, não importa a sua incompetência de gerenciar a vida, o mundo, as coisas. Você está guardado no amor de Jesus. Você está na mão do Pai, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E aí você vai vivendo a sua vida sem essas dualidades que Jesus aponta. Aqui vou comparar a esta geração. Vocês parecem aqueles meninos dizendo aos companheiros nas praças, viu, tocamos um forró que ninguém dançou, gente. Como é que chama aquelas carpideiras, as músicas carpideiras cantam? Você lembra disso aí, não? Hein, Marlon Brando? Cantamos uma melodia triste e ninguém chorou. Por quê? Veio João Batista, não comia nem bebia. Vocês falavam, é do Satanás esse cara. Agora venho eu, comendo e bebendo. E vocês me chamam de comelão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores? Vocês não sabem onde vocês estão. Vocês não estão seguros. Vocês estão oscilantes. Fique firme, constante. Fala para João que é o seguinte: os coxos andam, os cegos veem, os leprosos são limpos, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus está apontando os sinais messiânicos. Ele está dizendo assim: é chegado a vós o reino de Deus. Fala para João que está tudo certo. Ele está na cadeia, fica sossegado. Ele não está entendendo, eu estou inaugural demais para ele, fica tranquilo. Fala para ele que bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus escandalizaria todas as nossas comunidades de fé hoje. Se ele chegasse aqui no nosso meio, como ele é, falando as coisas que ele fala e fazendo as coisas que ele faz, ouvindo João acerca das obras de Jesus. O que é obra? O que ele faz? Chocaria a mim e a você. Mas precisa, irmão, irmã, porque esta sua ideia de Jesus pode ser simplesmente um ídolo que usa a mesma premissa do templo, das barganhas, dos conchavos, do poder humano, da possibilidade humana. Jesus vem crucificar esse mundo, essa estrutura, estes valores, esta maneira de ser. Vem crucificar a mim e a você. É por isso que Deus tem que crucificar, porque essa estrutura não tem reforma, gente. Os caras tentaram fazer a reforma protestante, mas não adiantou. Valeu em algum aspecto, mas como diria o velho Purim, nós saímos do catolicismo, mas o catolicismo não saiu de nós. É por isso que hoje nós barganhamos com Deus, porque nós acostumamos com as indulgências, a pagar. É por isso que hoje nós não aceitamos a graça, porque a graça ofende o nosso mérito, o nosso valor. Então nós criamos estruturas onde a gente pode ser distinto, pode ser especial, mas não adianta, amados. É pela graça de Deus, é o amor de Deus, e é andando com Jesus que a nossa mente vai sendo trabalhada,
vai sendo tratada. E a cruz começa a operar na minha mente e no seu coração. A ressurreição faz sentido. Se não, vira uma história da carochinha, cara. Daqui a pouco você está com o crucifixo pendurado aqui no peito, mas você não sabe nada daquilo. Não tem nenhum impacto prático na sua vida. Daqui a pouco você é cristão. O que você é? Eu sou cristão. Evangélico? Católico? O que você é? Ah, sou evangélico. Tá, e o que tem a sua vida de diferente? O que isso mudou na sua cabeça? O que isso mudou o seu coração? Não. Mudou a minha roupa. Mudou a minha fala, mudou os lugares que eu vou. Antes eu ia para balada, agora eu vou no pastel mel. Antes eu falava palavrão, agora eu não falo mais. Antes eu comia e bebia com publicanos e pecadores, agora eu não como nem bebo com eles mais. Foi bisuntado. Foi caiado, foi adequado do ponto de vista externo, mas vida. O que mudou no seu coração? Amor. Tem aí amor? Tem perdão? Tem misericórdia? Tem verdade? Você tem coragem de ser de verdade, pelo menos diante de Deus? Ou diante de Deus você está apresentando o seu currículo vitae também? Como quem diz assim, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Roubadores, adúlteros, malfeitores. Eu não, Jesus, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. Mas você vem conversar comigo nesses critérios? Não. O seu pecado custou o meu sangue, a minha vida, Jesus vai dizer para você. E o que você tem aí para dar em troca? O que você quer fazer aí com a sua força de vontade ridícula? Que hoje você está convicto e amanhã você está, mas será? Um pudim humilha a sua força de vontade. Você determinou fazer regime, de noite você acordou, foi na geladeira beber água, viu um pudim. Pudim todo melecado lá, molinho. Destraçalha a sua força de vontade. Seu caráter. É? Não, querido. Seu caráter não paga o seu pecado. Ainda que caráter seja uma coisa maravilhosa. Contudo, você ainda não chegou até o sangue. Você não tem nada. Vamos depender de Deus, cara. Vamos andar com Deus. Vamos querer dar ouvido à palavra de Deus por amor, porque a gente reconheceu que Ele é verdade, sem ter troca nenhuma, porque a gente tem andado com Ele e sabe do caráter dEle que Ele é bom. Senão, irmão, você vai negociar a sua vida, senão você vai negociar a sua história, senão você vai fazer conchavo com os poderes desse mundo, senão você vai perder a sua alma. Jesus falou que todo aquele que tentar salvar a si mesmo irá perdê-la. Mas quem aborrecer a própria vida por amor a Ele, esse a encontra. E perder a alma, não pense que é morrer e ir para o céu. Ou morrer e ir para o inferno, melhor dizendo. Se o seu problema e o meu fosse o inferno, Jesus não precisaria ter ressuscitado. A morte já seria suficiente para nos livrar. Entende isso ou não? Se o meu problema e o seu fosse morrer e ir para o inferno, Jesus não precisava ter ressuscitado. Se a morte fosse uma certeza da inexistência, se ela pudesse se implantar de forma cabal, absoluta, já era o suficiente. Eu morri e não vou para o inferno mais, eu acabei, eu deixei aniquilacionista. Morreu, acabou. Seu problema não é morrer para o inferno, querido. Seu problema e o meu é que nós estamos perdidos. Nós não sabemos quem somos, de onde viemos, o que fazemos. Mas o mundo que estava em trevas viu uma grande luz. Em Jesus eu me descubro. Em Jesus eu descubro quem eu sou. Como deveria ser.
entrego a minha vida a Ele e falo assim: venha a mim o teu reino. E vou andar com Ele para aprender a ser gente de novo. Gente como Deus nos criou para ser. Porque esse tipo de gente aí que a gente está querendo ser não difere ninguém de ninguém. E aí as relações piedosas é só um verniz diferente do poder do mundo, da forma do mundo ser. Mas Jesus tem uma fala, ele diz assim: eu não sou deste mundo e vocês também não. A sabedoria, ela é justificada. Uma prática é justificada pela sua sabedoria. O Evangelho, ele é lindo, amados. O Evangelho nos coloca na liberdade de Deus e nos dá a consciência e a liberdade de ser em Deus, andando com Deus, dependendo de Deus. Isso não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com o fato de ser um em Jesus. Duas coisas estão nesses dois textos que nós lemos. Um está marcado a maneira de ser do mundo, inclusive dentro das igrejas. E a outra aponta para uma série de coisas. Aponta para a nossa vida, que às vezes pode não estar dando muito certo. Aponta para o nosso estranhamento de Jesus, aponta para a nossa inconstância. Mas aponta também para um Salvador que morreu e ressuscitou. Sua morte significa o fim desta maneira errada de ser. E a sua ressurreição significa que nós nascemos de novo para uma nova criação. Isto começa na minha mente, no meu coração, no meu espírito, e começa a ganhar a minha história. Começa a impactar a minha vida, a minha maneira de olhar para o Walter, a minha maneira de olhar para o Neil, a minha maneira de olhar para essa estrutura, para mim mesmo, a minha maneira de namorar, a minha maneira de trabalhar, a minha maneira de estudar, a minha maneira de ser. E todas as vezes que eu ando no sentido da velha criação, aquilo gera em mim um pesar. Uma vez que eu me desconecto, que eu perco o meu telos, que eu começo a andar num sentido que eu já conheço, mas que dá na morte, dá no mais do mesmo. Então, eu me arrependo, falo: Pai, perdão, e volto para casa. Falo: Senhor, vem governar. Eu não aguento mais querer governar algo que eu não tenho competência para fazer. Venha e faz em mim a tua vontade. Venha a mim o teu reino. Não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Eu quero é ter comunhão contigo. Falei para o Senhor hoje, falei assim: Senhor, a gente está o tempo inteiro aí falando, mas eu estou querendo um negocinho a mais com o Senhor aí. Eu estou precisando parar tudo e ficar só com o Senhor. Por quê? Que eu ganho pontos no céu? Não. Porque eu sou dele. Porque a minha vida só tem descanso nele. E assim nós somos chamados, amados, a viver o Evangelho, a experimentar o poder da ressurreição, que nos transcende, que está para além de nós. E aí vida cristã faz sentido. Caso contrário, é tudo a mesma coisa. Que Deus opere na nossa consciência por meio da sua palavra as mudanças que Ele precisa fazer em nós. E que a gente, de fato,
possa se curvar a Ele e dizer: Senhor, faça como Tu queres na minha vida. Seja feita a Tua vontade somente. Amém, queridos? Vamos orar? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero Te agradecer por esse tempo que o Senhor nos deu. Quero Te agradecer porque o Senhor está aqui e o Teu Espírito está trabalhando em cada mente, em cada coração, gerando, Senhor, convicção, gerando contraste, gerando discernimento. Dá-nos, Senhor, fé para crer e para nos abandonar em Ti. Livra-nos, ó Senhor, das agendas ocultas e dá-nos a graça, Senhor, de viver contigo para a Tua glória, com a consciência de que nós não somos desse mundo. Abençoa-nos em nome de Jesus com isto. Vivifica a Tua igreja nesta cidade, vivifica esta comunidade. Venha, Senhor, de fato o Teu reino e seja feita a Tua vontade em nós, aqui na terra, do mesmo jeito que ela é feita aí no céu, Senhor. É isso que nós oramos. Eu peço, Senhor, que se há alguém enfermo no nosso meio, que o Senhor envie uma palavra de cura. Se há alguém, Senhor, aprisionado, amarrado, que o Senhor liberte pela Tua palavra. Peço que o Senhor repreenda todo espírito contrário à vida, toda a ação das trevas, seja por Ti mesmo repreendido, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.